Todo mundo sabe que nas crises surgem as maiores oportunidades. É, na verdade, a crise a maior fonte de oportunidades de toda a história. Agora, o grande problema é que isso só acontece, e isso só é uma verdade, para as pessoas que sabem observar e capturar as oportunidades, porque a maior parte das pessoas faz o fluxo absolutamente invertido. E eu queria realmente trazer aqui para essa discussão para você ser uma dessas pessoas que tem a chance de absorver uma série de oportunidades que vão surgir exatamente deste momento que nós estamos vivendo. Então, se isso é importante para você, sempre dê uma curtida e vamos embora para a discussão. Fala pessoal, André da Brain Power, eu sou Academia Cerebral, especialista em neurociência comportamental, e hoje nós falaremos sobre um assunto extremamente importante, dado o contexto que nós vivemos. Estamos sim em uma crise de saúde, uma crise econômica e uma crise que pode ter outras implicações que a gente ainda não sabe. O grande ponto é que sim, as crises trazem as maiores oportunidades. Se você olhar para o passado e olhar para a história, você vai ver que as maiores empresas, as maiores transformações, as maiores invenções, elas surgiram exatamente em crises. E por que isso acontece? Porque basicamente as pessoas passam a ter novos problemas. E este problema, para quem tem um olho agudo e um olho aguçado, é simplesmente um alvo de atenção. Se você entende um problema e acha maneiras de solucionar, você sim tem aí uma tremenda oportunidade. Só que aí vem um grande problema. As pessoas misturam as coisas e geralmente as pessoas fogem de problemas e elas buscam oportunidades. Eu quero aqui fazer uma inversão desse entendimento na sua mente. Em primeiro lugar, os problemas, eles vêm disfarçados de oportunidades. E as oportunidades, elas vêm disfarçadas de problemas. Como assim? Já vou te explicar. Vamos lá, pensa comigo. Quando surge uma oportunidade para você, as pessoas falam: nossa, André, tenho algo aqui para te entregar, uma oportunidade incrível, um rendimento de 2% ao dia em uma aplicação para você. Você não tem interesse? Olha só que oportunidade. Isso mascara uma oportunidade, só que no fundo é uma pirâmide financeira, que não existe 2% de aplicação garantido. Então a pessoa traz como uma oportunidade, só que no fundo, tende a ser um problema. Óbvio, esse é um caso extremo e eu já vou aprofundar um pouquinho mais nisso porque aqui está o ponto central da nossa conversa. Mas antes eu quero semear um outro ponto, o lado inverso disso. As oportunidades de verdade, elas vêm disfarçadas de problemas, porque de fato quando você olha para um problema, é aquilo que eu falei, se você identifica ali um problema que você pode ajudar, que você pode contribuir, que você pode resolver para uma pessoa ou para muitas pessoas, de fato ali se encontra a maior oportunidade. O empreendedor nato é aquele que não fica procurando oportunidades em um jornal, em uma revista. Ele abomina esse tipo de coisa, porque ele está preocupado em procurar problemas e não oportunidades. Pensa comigo, imagina só, o Bill Gates, por exemplo, será que ele estaria ali procurando a oportunidade do próximo século em uma revista? Eu duvido fortemente, porque ele estava concentrado, trabalhando na habilidade dele. E a gente também já vai retomar esse ponto. Mas quero dar mais um exemplo. Imagina só, Silvio Santos. Você acha que ele estava procurando uma emissora de televisão à venda ou não? Ele estava trabalhando na habilidade dele, que era de se comunicar e fazer as pessoas terem algum tipo de transformação. Seja uma venda, ou dar uma risada, ou o que quer que seja. Essa é a habilidade dele. E através dessa habilidade dele, aí sim ele criou uma oportunidade. Então o grande ponto é que a oportunidade dificilmente ela é externa. A gente não deveria ficar procurando oportunidades do lado de fora. Sabe por quê? Agora a gente vai amarrar um pouquinho desses assuntos. Se você procura uma oportunidade de fora, alguém está te dizendo isso. Um jornal te disse que aquela é a oportunidade, ou um amigo te disse que aquela é a oportunidade. O grande ponto é que se você realmente é a pessoa para abraçar aquela oportunidade, você não precisa de ninguém para te dizer. Eu vejo oportunidades porque a minha maior habilidade é perceber os padrões equivocados que as pessoas têm e simplesmente eu trago um conteúdo que solucione os padrões errados. Por isso que eu consigo fazer tanto conteúdo com tanta facilidade. Eu vejo que as pessoas têm de padrão equivocado, para mim isso é fácil e simplesmente eu resolvo os padrões errados que as pessoas têm. Por exemplo, preguiça, procrastinação, falta de capacidade decisória, dificuldade de focar, dentre inúmeros outros, ou até esse que a gente está discutindo, de procurar de forma até meio que deslumbrada oportunidades em revistas, na opinião de outras pessoas. Não é esse o processo. Não é assim que o Silvio Santos fez, não é assim que Bill Gates fez, não é assim que ninguém que realmente conseguiu criar algo de valor simplesmente fez, porque não é assim que funciona. O ponto é, se uma oportunidade ela realmente é para você, então você está treinado para achar os problemas. Se alguém precisa te dizer que ali existe um problema para você poder solucionar,
então não é você a melhor pessoa para solucionar, porque você vai ter que se preparar e dificilmente você vai ter o tempo de se preparar antes de alguém que já está preparado, está já fazendo aquilo. Um exemplo clássico disso são as famosas palhetas mexicanas. De repente chegou uma palheta mexicana e explodiu de vender. Todo mundo olhando para isso falou, nossa, pessoas se deslumbraram por conta disso. O que elas fizeram? Lançaram franquias de palhetas mexicanas, começaram a abrir loja e tudo mais. Só que aí foi um pico e acabou. O que acontece? A pessoa fez todo esse processo, passou ali 6 meses, 4 meses construindo lugar para vender a palheta mexicana, já não tinha mais demanda e ela colocou todo o dinheiro dela em algo que não faz mais sentido. É algo que é totalmente equivocado porque ela viu uma oportunidade de fora para dentro. As oportunidades reais são de dentro para fora. Bill Gates, por exemplo, a história dele é incrível, porque no fundo ele passou anos e anos e anos programando naqueles computadores absolutamente gigantescos chamados mainframe, porque no fundo ele estava fazendo algo que ele gostava e ele percebeu que existia uma oportunidade de criar algo que as outras pessoas não estavam vendo. Então o fato é, você tem que focar em você mesmo, nas suas habilidades e através da sua habilidade atual, através do seu olho atual, você enxerga oportunidades. Estas oportunidades que você enxerga neste contexto, neste cenário, são oportunidades para você. Se alguém precisa virar para você e falar, olha, aqui existe uma oportunidade, peço desculpa de dizer isso, não quero ser pessimista, mas não é uma oportunidade para você, porque é para outra pessoa, porque ela viu, ela tem a competência para enxergar aquilo. Se você não teve nem a competência de enxergar, então não tem nada de errado com você, mas essa não é a sua área, não é a sua praia. Não dá para você entrar para fazer algo, se comprometer talvez financeiramente com algo que não é a sua praia. Antes de fazer isso, aprenda, estude ou ainda, como eu sugiro, parta de dentro para fora. Use o seu conhecimento, a sua habilidade, as suas competências como um filtro e através deste filtro, aí sim, você procura oportunidades ao redor, só que o que você vai procurar não são oportunidades, lembre-se, são problemas que você, através dessa competência, habilidade, atitudes e tudo mais que você tem, aí sim você pode resolver. No momento em que você resolve um problema, você tem uma oportunidade. É esse momento que as coisas se fecham. Então, como é que você procura oportunidades na crise? Olhe através dos seus olhos. Cuidado, porque eu vejo muita gente, inclusive entrou uma pessoa numa live do Instagram do Brain Power, então se você ainda não segue, aproveita que eu tenho feito bastante conversa nessas lives, @BrainPowerBR, para você estar lá no Instagram também. E essa pessoa falou o seguinte, André, eu acho que agora a oportunidade é de fazer máscaras de pano. Eu estou pensando em contratar, fazer aqui, comprar uma máquina e tudo mais. Eu fico pensando, o tempo que a pessoa vai aprender a construir tudo isso, vai esperar a máquina chegar, vai configurar todo esse processo, vai de repente talvez contratar alguma pessoa para fazer isso, não sei. A gente está falando aí de uns 3, 4 meses, sendo otimista. Imagina só, 3, 4 meses para frente a pessoa chega com um mundaréu de máscaras de pano, talvez já não seja mais necessário. Pode ser que sim, pode ser que não, mas isso é uma oportunidade vista de fora. Agora, uma pessoa que é credenciada naquilo, que tem a competência, é uma pessoa que de repente já é uma pessoa que trabalha na área da medicina e percebeu que existia algo estranho acontecendo. Essa é uma pessoa que teria uma visão muito mais preliminar, muito mais precoce e ela fala, olha, de fato existe uma oportunidade. Hoje as máscaras estariam disponíveis, porque ela estava preparada na hora certa. Ela viu a oportunidade. Não foi alguém ao redor que disse, olha, agora parece que todo mundo vai precisar, vamos fazer máscaras de pano. Pode ser que seja um mercado incrível. Eu não sou especialista em máscara de pano para dizer se isso faz sentido ou não. Eu quero apenas trazer aqui como um exemplo de que talvez possa não fazer sentido, mas como não é a minha competência, não é o meu filtro, eu não sou a melhor pessoa para dizer isso. Então, de novo, não ouço a opinião de alguém externo a respeito de oportunidades. Nem para a pessoa dizer que é ou que não é, não importa. O que importa é você, através da sua competência e do seu conhecimento, aí sim você fazer. Isso significa que você tem que se limitar ao seu conhecimento de forma alguma. O ponto é, você sim identificou a oportunidade, o problema através do seu prisma. Aí você pode sim e deve aprender muito a respeito daquilo. Só que você já foi uma das primeiras pessoas que percebeu. Esse é o grande ponto. Quando você vai no jornal olhar a oportunidade, é porque muita gente já viu. O jornalista, ele está fazendo uma outra coisa, ele não fica procurando oportunidades, ele está simplesmente conversando com outras pessoas, buscando nas suas fontes. Então, uma outra fonte falou para um jornalista que teve que escrever no jornal, e aí você leu no jornal, cara,
passou tanto tempo que essa oportunidade provavelmente ela já foi. Não foi assim que nenhuma pessoa, nem essas que eu citei, Bill Gates, Silvio Santos, mas nenhuma pessoa achou a sua oportunidade. Então, olhe por dentro. E o melhor jeito para você fazer isso é estar sempre em ação. Quando você está em movimento, agindo, construindo, dia a dia você está fazendo algo novo, naturalmente você percebe as coisas e você percebe oportunidades, você percebe maneiras de fazer as coisas de um jeito diferente. O ponto é parado. Você nunca vai ver oportunidade nenhuma. A ação massiva é efetivamente aquilo que te coloca em movimento, é aquilo que faz com que você esteja com um carro em andamento. E um carro passando numa estrada, você consegue dizer exatamente quais pontos de melhoria tem naquela estrada. Um carro parado não consegue dizer nem os problemas que tem no próprio carro. Ande, esteja em movimento. E se você quer entender melhor como é que você tira o seu cérebro da pasmeira, da preguiça, da procrastinação, para de fato entrar em mais ação, porque isso é algo que você pode fazer, então entra aqui, brainpower.com.br/ação massiva, que essa vai ser uma aula que eu vou te explicar exatamente isso, como é que você quebra esse ciclo, que eu vejo grande parte das pessoas, que elas simplesmente chegam cansadas em casa, se jogam no sofá, agora não precisa nem mais chegar em casa, elas já estão em casa, e a cada vez mais paradas. Lembra dessa metáfora, estando parado, você não consegue ver o problema nem no carro que você está, muito menos na estrada, muito menos no país, muito menos em nenhum lugar. Ação massiva. Então entra aqui, brainpower.com.br/ação massiva, e se essa reflexão fez sentido para você, eu adoraria ver aqui embaixo qual foi a sua reflexão, qual foi o insight que você teve, ou talvez o que você vinha fazendo de forma equivocada e que talvez agora você veja de um jeito diferente. Coloca aqui abaixo qual foi essa mudança de padrão que você teve, mudança de percepção, mudança de entendimento, porque isso pode e vai ajudar alguma outra pessoa que vai ler o que você escreveu. E também não só ajuda a pessoa, mas ajuda o seu próprio cérebro a entender que aquilo não é o ideal, que aquilo não deve mais ser repetido. E quando você escreve isso está errado, naturalmente você tem um apelo adicional e não só um desejo que naturalmente ele tende a ser muito mais fraco do que quando você escreve, meio que você se compromete em público. Então aguarda aqui embaixo sua palavra, e se você tem alguma pessoa que você acha que pode ganhar com essa reflexão, com essa discussão, não deixa de encaminhar para ela, para que ela tenha essa mesma reflexão com você, e te peço também para você clicar aqui no like se você curtiu, para que o YouTube leve essa mensagem para mais e mais pessoas. Isso é extremamente importante para o algoritmo do YouTube, para ele entender que esse vídeo, que essa mensagem é importante e que isso faz com que ele leve para mais gente. Então, aguardo a sua parte também, a sua contrapartida, e para a gente se encontrar então no nosso próximo episódio, não deixe de clicar ao redor aqui desse vídeo, tem um botãozinho assinar. Marca assinar e marca receber as notificações, assim a gente se encontra no nosso próximo encontro. Beleza? No brain, no gain. Até mais.